O quadro Agenda Cultural de hoje homenageia os médicos do passado que trabalharam em Bragança Paulista. O nosso escritor relembra de médicos que conheceu em plena atividade. Alguns doutores de sua família e outros mais tarde se tornaram seus amigos. O doutor Francisco de Aguiar Leme, cirurgião, que pelas suas mãos muitas vidas foram salvas. Filho do coronel Ladislau Gonzaga da Silva Leme, o doutor Assis, como era chamado, era mestre em receitar poções e remédios que naquele tempo eram manipulados nas farmácias, cujas receitas eram anotadas pelos farmacêuticos em caderno especial e as fórmulas eram usadas quando algum cliente da farmácia necessitava para determinada doença ainda no início. Uma receita muito usada era a cápsula do Dr. Assis, um antigripal. Alguns descendentes devem ter anotado esta fórmula que nada fica a dever aos modernos medicamentos indicados para a doença infecciosa. O Dr. José Silveira Guimarães foi um dos médicos que dedicava-se de corpo e alma uma profissão. Era urologista, cirurgião e clínico geral. Já o Dr. Antônio da Cruz era solteiro, de estatura regular, moreno e apreciador da boa mesa. Sempre estava com um charuto na boca. Dr. Cruz, como era chamado, gostava de cinema, principalmente dos seriados da época. Quando ia assistir aos exibidos no Cine Teatro Bragantino, passava antes na casa da avó do nosso escritor e o levava com ele. Com o decorrer do tempo, o Dr. Cruz se casou com Guaraciaba Ferraz, uma senhora viúva que tinha 2 filhos já crescidos. Um ano depois, nasceu a sua filha Lúcia. Depois da morte do Dr. Antônio da Cruz, como reconhecimento pelos bons serviços prestados à população, foi dado seu nome à rua onde morava, que se chamava naquele tempo Travessa Ipiranga, na esquina com a rua Dr. Cândido Rodrigues, onde ficava a entrada de seu consultório, onde hoje é o Banco Bradesco. O Dr. José da Fonseca Rosas, que além de clínico geral era pediatra, atendia gratuitamente aos pobres em seu consultório na Rua do Comércio. O Dr. Nestor Figueiredo atendia na Rua do Comércio, hoje Coronel João Leme, numa casa onde hoje existe o escritório do advogado Júlio de Toledo Funck. Especialista em moléstias de ouvido, nariz e garganta, médico contratado pela Companhia Têxtil Santa Basilissa para atender seus funcionários e exercia as funções de inspetor federal junto aos colégios diocesanos São Luís e Sagrado Coração de Jesus. O doutor Aristide de Campos era médico sanitarista, chefe do posto de higiene, hoje centro de saúde, e atendia neste local. Outro afamado médico foi o cirurgião e ginecologista Dr. José de Aguiar Leme. Sua fama se devia ao tratamento humanitário que dispensava aos pacientes. Dr. Aguiar fazia parte da mesa administrativa da Santa Casa e, graças a seus esforços, mediante contribuição de parte da população e a amizade que o ligava a Casper Libero, conseguiu junto a este amigo e várias famílias que fosse construída a maternidade que ganhou o nome de Maria Macedo Ferreira, inaugurada em 1940, da qual por muitos anos foi o seu diretor. Ardoroso esportista, o Dr. Aguiar foi um dos fundadores do Clube de Regatas Bandeirantes e seu primeiro presidente. Mais tarde entrou para a política e ocupou o cargo de prefeito, além de ter sido presidente do Clube Literário, do Bragança Futebol Clube, do Clube Atlético Bragantino e do Aeroclube de Bragança, do qual foi um dos sócios fundadores. No dia 4 de janeiro de 1940, formava-se pela Faculdade de Medicina da USP o Dr. Lineu Marques de Assis, que trabalhou no manicômio judiciário de Juqueri como chefe de clínica e auxiliar da Segunda Medicina de Homens, e após isso veio a clinicar em Bragança, permanecendo por longos anos no consultório na Rua Direita, hoje Rua Doutor
Dr. Cândido Rodrigues. Especializado em doenças pulmonares, durante mais de meio século prestou serviços à Santa Casa, foi diretor e ocupou o cargo de diretor clínico inúmeras vezes. Em 1940, começou a clinicar em Bragança o Dr. Lourenço Quillet, pediatra, que depois deixou a profissão para ingressar na política. Foi vereador na gestão do prefeito Ismael de Aguiar Leme, na gestão de 1956 a 59. Eleito por 2 vezes prefeito e, segundo o nosso escritor, fazia questão de fazer oposição ao governo estadual e cometeu erros como a demolição do prédio situado na Praça José Bonifácio, onde funcionavam repartições municipais na parte térrea e a Câmara na parte superior. Quando deixou a prefeitura, além de dedicar parte de seu tempo às atividades de fazendeiro, continuou sendo um político polêmico. Mesmo depois de ter deixado seu consultório, não esqueceu a profissão e, embora não clinicando, atendeu muitos casos graves de crianças, tendo nisso conquistado ótimos resultados. Já o Dr. Afonso Rizzi, especializado em moléstias do estômago, fígado e intestinos, foi médico na fábrica Santa Basilissa e conquistou a amizade dos operários. Apaixonado pelas artes, principalmente a música, apreciava óperas e foi um colaborador da Sociedade Sinfônica Amadores da Arte Musical. Estudava línguas e foi um dos fundadores da Associação Aliança Francesa, sendo presidente por várias vezes. Dr. Afonso Sant'Angelo prestou serviços no centro de saúde local. Com grande conhecimento da língua portuguesa, foi orador durante festividades de datas nacionais, conferências e reuniões sociais. O Dr. João Batista Ciufo, excelente médico de senhoras, fundou junto com o Dr. José de Aguiar Leme, na década de 40, a Casa de Saúde São Lucas, na Rua do Comércio. Apaixonado pela política, foi vereador, chegando à presidência da casa. Sobre esses médicos, ressaltamos o nome de alguns que atuaram a partir da década de 30 e se tornaram verdadeiros sacerdotes da profissão, merecedores de ocupar um lugar de destaque na vida de nossa terra, uma vez que fazem parte da nossa história. Confira a previsão do tempo. Na terça-feira, o dia será de sol e calor no sudeste. O tempo continua firme em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e no norte de São Paulo. A aproximação de uma frente fria favorece a formação de nuvens que provocam chuva no fim do dia no oeste, sul e leste paulista. Nos principais centros econômicos de São Paulo, mínima prevista de 16 e máxima de 31 graus. Em Bragança, Atibaia e Extrema, períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens, mínima de 13 e máxima de 30 graus. No terceiro bloco, confira os resultados do final de semana envolvendo o voleibol e o futebol amador de Atibaia, e o técnico do Bragantino fala sobre a última partida do Massa Bruta e a partida desta terça-feira contra o Atlético Goianiense. É já já.